Olá, agora em definitivo, boa noite a você. Eu sou a professora Marilza Aparecida Pavese e estamos hoje na nossa primeira aula da disciplina de Negócios Internacionais. Eu sou formada em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior. Eu tenho especialização na área de gestão empresarial e também na área de metodologia da ação docente. Sou mestre em educação. Com relação ao comércio exterior, eu tenho uma certa experiência tanto na prática quanto na docência. Eu trabalhei por vários anos em uma multinacional francesa, exatamente no setor de exportação e importação. Então, todas aqueles termos, aquelas atividades que nós vamos ver aqui na disciplina, como regimes de exportação, barreiras e normas para importação, regimes especiais de importação e exportação, tudo isso eu vivi no meu dia a dia, na prática. E com relação à docência, eu também já trabalhei e trabalho há alguns anos com a disciplina dentro da área de comércio exterior. Negócios internacionais é a primeira vez que eu trabalho com a disciplina aqui na Unopar, mas eu já trabalhei com logística internacional vários anos, então eu tenho realmente uma experiência razoável na área de transporte internacional. Em outras instituições eu já trabalhei com a disciplina de comércio exterior, então eu me coloco, vamos aproveitar que essa disciplina nos possibilita bastante interação, então me coloco à sua disposição, me mande a sua dúvida, me mande o seu questionamento, me mande a sua opinião, que durante os nossos 4 encontros eu me coloco à disposição para que nós tenhamos uma disciplina bastante proveitosa, bastante gostosa de ser trabalhada. Eu sei que hoje vocês têm a prova da professora Alessandra, de gestão de projetos, mas eu tenho certeza também que você já estudou bastante. A professora Alessandra é uma excelente professora, então você está craque, você vai gabaritar a prova dela, mas eu te convido a passar esse tempinho aqui comigo e mandar a sua opinião, ok? E com relação aos objetivos da nossa disciplina, então, vamos lá para o quadro dar uma olhada? Bom, inicialmente, nós vamos apresentar a evolução dos conceitos que estão envolvidos no processo de negociação internacional. E nós vamos trabalhar principalmente a partir do início do século XX, que é quando nós tivemos realmente grandes movimentos dentro dos negócios internacionais. Nós vamos passar brevemente por períodos anteriores, mas nós vamos trabalhar principalmente os séculos XX e XXI. Ok? Nós também vamos analisar as diferentes teorias que estão envolvidas nas transações internacionais, quais são as variáveis que fazem parte e que atuam, né, dentro dos negócios internacionais, explicitar o que é o protecionismo, como que ele ocorre, o que são e como acontecem as barreiras comerciais, como essas barreiras interferem nas relações de comércio entre os países. Estudar as relações comerciais do processo de exportação e importação lá no final da nossa disciplina. Então, por que a disciplina de negócios internacionais ela se torna muito importante hoje em dia? Porque, como nós veremos ao longo da nossa disciplina, muitas empresas, hoje não obrigatoriamente uma empresa precisa ser grande para atuar no mercado internacional. Normalmente e principalmente no Brasil, hoje nós temos muito incentivo à micro, pequena e média empresa para que ela se internacionalize. E diante disso, então, a atuação do administrador nesta área se torna bastante importante. E com relação à nossa primeira aula, vamos lá dar uma olhada de qual é o objetivo para a aula de hoje?
Bom, nós vamos introduzir o conceito de negócios internacionais e comércio exterior, embora os nomes pareçam ser sinônimos, mas eles não são, e eu já vou te explicar por quê. Entender a evolução, bem como a importância das relações comerciais entre os países, apresentar o contexto atual do comércio internacional brasileiro. Então, em que pé está o Brasil hoje em relação aos demais países do mundo? Estudar vantagens e desvantagens de atuar no comércio internacional. Bom, inicialmente, eu gostaria de esclarecer com vocês uma dúvida que muitas vezes se tem. Comércio exterior e comércio internacional, será que é a mesma coisa? Ou negócios internacionais, será que essas palavras são sinônimos? Na verdade, elas não são. Comércio exterior está muito relacionado à relação que existe entre o país, Brasil, e as empresas brasileiras que atuam no comércio internacional, seja exportando, seja importando, seja prestando serviços, seja vendendo mercadorias, importando mercadorias, importando matéria-prima. Então, quando nós falamos das normas, das leis que regem este relacionamento entre o país, Brasil, e as empresas que atuam no comércio internacional, nós estamos falando de comércio exterior brasileiro. E quando nós falamos em comércio internacional ou em negócios internacionais, esse termo se torna muito mais abrangente. Por quê? Porque eu estou falando dos organismos internacionais como um todo. Eu estou falando da relação entre Brasil e as demais nações do planeta. Eu estou falando sobre os organismos internacionais que atuam nessa relação que é complicada. Não é simples, e nós veremos ao longo da nossa disciplina que existe N fatores que atuam nessas relações entre nações, entre empresas, organismos como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que atua na gestão de todo esse processo. Porque, afinal, o mundo é um grande mercado. Vamos lá ver por quê? Há no mundo um grande mercado consumidor, no qual diferentes nações possuem diferentes produtos que poderão satisfazer as necessidades uma das outras. E por que isso? Porque certamente, claro que se eu tiver a opção de ter como potenciais clientes toda a população do mundo, que fantástico, você já imaginou isso? Nós temos aí bilhões de clientes espalhados pelo planeta, ou potenciais clientes, claro que, por maior que seja uma empresa, ela nunca vai conseguir atender a toda a população do planeta, mas todos se configuram como potenciais clientes. E quem que não deseja isso? Será que um país, principalmente privilegiando as suas exportações, e nós veremos por que é importante ser um exportador, e para os países é muito mais interessante ou muito mais incentivador exportar do que importar? Isso é claro, quando você exporta, você traz divisas para o país, você traz riquezas. Quando você importa, dependendo do bem que você importar, e ao longo da disciplina nós vamos verificar, e ao longo principalmente da aula de hoje, nós vamos ver qual a importância e qual a diferença, dependendo do produto ou do serviço que você importa para a riqueza do país. Então, qualquer empresa, qualquer país quer ter este potencial cliente, ok? Vamos voltar lá para o quadro, então? Então, continuando, o mundo realmente é um grande mercado. E quando nós falamos das características desse mercado,
nós precisamos pensar o seguinte: ninguém, nenhum país no planeta é autossuficiente. Então, esses países têm carência de produtos, esses países têm carência de bens e carência de matérias-primas. Por outro lado, esses países, outros países têm, ou os mesmos países, têm excesso de outros produtos, excessos de bens e excessos de matéria-primas. Dessa forma, então, existe, sem dúvida, uma relação de desequilíbrio entre as necessidades e as disponibilidades de cada um desses países, seja em bens, seja em produtos, seja em matérias-primas. Utilizando como exemplo o Brasil, por exemplo, o Brasil é famoso, é um dos maiores exportadores de commodities ou de matérias-primas, principalmente quando nós consideramos o quê? O agronegócio. Então, o Brasil é um grande exportador de carne, seja de frango, seja de, de boi. O Brasil é um grande exportador de soja. Mas, mesmo assim, tendo a commodity ou explicando, commodity, para quem não tem familiaridade com o termo, é considerada toda a mercadoria, todo bem in natura. Então, a soja, que ainda não sofreu um processamento, não sofreu um processo de manufatura, por exemplo, é uma commodity. O trigo, quando ele ainda não foi processado e não se tornou farinha de trigo, por exemplo, é uma commodity. Então, mesmo considerando que o Brasil é um importante país trabalhando com commodities, ele não é autossuficiente em trigo. Então, com toda a extensão que nós temos no território brasileiro, mas nós temos uma divergência muito grande em termos de temperatura. Então, basicamente, os países do sul do país têm uma temperatura propícia para se produzir trigo. E mesmo produzindo-se uma quantidade grande, esta quantidade não supre as necessidades brasileiras. Então, o Brasil importa o que falta para o consumo interno em termos de trigo. Da mesma forma, nós temos excesso de produção de soja, excesso de produção de carne, e aí o país exporta. Outro exemplo também, o Brasil tem, e recentemente foi descoberto também, uma grande bacia petrolífera, que é o pré-sal, que é no litoral ali do Sudeste, basicamente Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, naquela região. Abarca uma região maior, mas basicamente ali. Mas o Brasil não tem autossuficiência em tecnologia para extrair esse petróleo que está a grandes profundidades. Então, isso mostra, isso comprova que os países necessitam uns dos outros. Um supre a carência do outro. E essa relação de comércio precisa ser muito bem administrada, muito bem gerida. Por quê? Para que não haja abuso de poder, por exemplo, um país que domine um certo produto ou uma certa tecnologia se utilize desse poder para explorar outras nações, e para isso há organismos internacionais que atuam na gestão ou na mediação dessas relações. Então, pensando no país ou no mundo como um grande comércio, nós temos que considerar que neste comércio, como em qualquer outro, nós precisamos de mediação e de controle. E temos aqui uma pergunta. Professora, tivemos inflação de 0,09. O que isso tem impacto nos negócios internacionais? A inflação interna do país não possui um impacto exatamente ou direto sobre os negócios internacionais do país, mas tem impacto sobre variáveis que têm impacto nos negócios internacionais. Por exemplo, você tem
quando você trabalha no mercado interno, com uma inflação baixa ou muitas vezes com uma inflação negativa, as empresas, as indústrias conseguem adquirir matéria-prima de forma mais barata ou mesmo manter o custo de matéria-prima. Ela consegue negociar melhor essa matéria-prima. O país se torna mais estável quando nós temos uma inflação baixa. Então, essas variáveis, quando a dívida interna do Brasil acaba se tornando menor, então essas variáveis, se você parar para pensar, elas não atuam exatamente no mercado internacional, mas elas influenciam na saúde ou na qualidade das empresas dentro do Brasil, e isso certamente influencia nas condições que o país tem de negociar lá fora. Vamos voltar lá para o quadro? Bom, e com relação a... Nós falamos basicamente de Brasil até agora, e no contexto mundial, como isso funciona? Bom, os países têm certamente muitas limitações financeiras, limitações de recursos e bens naturais, desequilíbrio entre produção e consumo, divisão de trabalho aplicado à produtividade. E o que é isso? Em alguns países eu tenho mão de obra mais especializada e mais cara. Em outros países eu tenho mão de obra mais barata e menos especializada. Então, precisa existir essa troca de conhecimentos. Muitas empresas abrem filiais em outros países justamente para se valer dessa mão de obra mais barata. Dependendo do tipo de bem que está sendo produzido, há a necessidade de uma mão de obra mais especializada. Então, em termos de mundo, todas essas variáveis influenciam diretamente nos negócios internacionais. E, claro, os mercados, as empresas, os países buscam por novos mercados consumidores. Por quê? Porque talvez muitas vezes para buscar uma matéria-prima mais barata, buscar uma mão de obra mais barata. Nós temos aí como um exemplo bastante claro disso, de mão de obra mais barata, a China, que realmente é muito difícil concorrer com a China hoje no mercado internacional em virtude, basicamente, da sua mão de obra e dos investimentos que o governo também tem feito na melhoria do parque produtivo do país. E também busca por novos mercados consumidores. Para quê? Para se proteger de uma crise que diminua o consumo interno, ou seja, para desovar, para escoar um excesso de produção. E, claro, também busca por aumento na produtividade. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho maior número de clientes e uma gama de clientes mais variada, eu tenho uma maior capacidade de investimento. E a partir desse momento, eu posso, a partir do momento que eu melhoro o meu parque tecnológico, a partir do momento que eu melhoro as minhas relações internacionais e busco novidades em termos de novos processos produtivos, em novos equipamentos industriais, a tendência, perdão, é fazer com que os países se modernizem, principalmente para conseguir concorrer no mercado internacional. Por causa disso e de uma outra gama de variáveis, o comércio internacional é tão importante. Vamos lá ver outras variáveis? Além disso, alguns países estão atrasados tecnologicamente, outros avançados. E nós usamos aqui um exemplo comparativo entre Japão e Brasil. Não exatamente que o Brasil esteja atrasado tecnologicamente. Nós temos um parque industrial bastante interessante. Mas quando comparado com o Japão, sem dúvida que nós estamos alguns anos para trás do Japão, principalmente pelo seguinte: nós temos um vasto território e um território que é bem favorável a quê? A
produção agrícola e agropecuária. O Japão já é o contrário, é um país com bastante problema de território, basicamente seu relevo é de montanhas, de ilhas. Então, para eles é muito mais interessante investir em tecnologia e importar alimentos do que exatamente tentar produzir mais. É isso que nós acabamos de falar, condições mais favoráveis, naturais a um país em detrimento de outros. Como nós falamos em termos de Japão, mas também se nós compararmos a maioria dos países da Europa e do hemisfério norte como um todo, que boa parte do ano passam sob a neve. Então, para esses países, investir na agricultura, principalmente países da Europa e Ásia, não é tão interessante assim. Então, cada país trabalha dentro daquilo que tem maior ou melhor aptidão. E há uma clara necessidade de especialização de trabalho para quê? Para se melhorar a produtividade, claro, dentro da especialidade de cada um desses países. Então, para o Brasil, aumentar as pesquisas com relação à qualidade do solo e investimentos para melhorar a produtividade é interessante, enquanto que para o Japão, provavelmente eles vão trabalhar com alta tecnologia. E dentro de tudo isso, então, nós partimos para um conceito extremamente importante para a nossa aula, que é o conceito do nome da nossa disciplina, de negócios internacionais. Vamos lá dar uma olhada? Bom, o que são negócios internacionais, então? Toda a atividade de relacionamento, veja bem, comercial, realizada além das fronteiras de um país, pelo seu governo ou por suas empresas. Se lembra que eu falei se é entre o seu governo e suas empresas, nós estamos falando, então, de comércio exterior. Se nós estamos falando entre fronteiras, é porque nós estamos falando, então, de relacionamento de negócios ou de comércio internacional. Sempre lembrando que há outros tipos de negócios ou de relacionamentos internacionais. Então, o relacionamento, o negócio, o comércio internacional, ele é uma parte de um universo muito maior. Tem relações diplomáticas, tem relações, principalmente relações políticas. Quando nós falarmos dos blocos econômicos na próxima aula, nós veremos em detalhes que a Venezuela está suspensa do Mercosul desde dezembro de 2016. Por quê? Porque as relações políticas entre a Venezuela e os demais países da América do Sul, e também vocês verão que nós temos 2 países convidados que não fazem parte da América do Sul, que são países considerados países observadores, que não concordam com as políticas que são praticadas atualmente na Venezuela. Então, a Venezuela foi suspensa do Mercosul. E isso certamente influencia extremamente o quê? As relações comerciais entre esses países. Porque a partir do momento que a Venezuela está suspensa, ela também deixa de ter direito ou de fazer jus aos benefícios que ser associado ao Mercosul tem cada país que é associado ao Mercosul. Então, hoje, a Venezuela, comercialmente falando, é um país que tem petróleo, mas não tem combustível. O Brasil também passou por uma crise internacional bastante grande. A sua balança comercial, como nós veremos no vídeo que nós já vamos ver, passou por momentos muito difíceis, mas 2017 houve uma recuperação muito grande e é isso que eu te convido a ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, nós vamos falar
quais são as questões mundiais que interferem nas relações de comércio. Então, nós temos que pensar, como nós já acabamos de falar, quando eu falo em comércio internacional, eu não posso pensar apenas no comércio. Eu tenho que pensar nessas relações que nós acabamos de falar, também interferindo nesse relacionamento. E nós devemos compreender, então, os fatores sociais, os fatores políticos, os fatores econômicos que interferem no relacionamento desses países. Como nós usamos o exemplo da Venezuela, a partir do momento que eu tenho um estremecimento dessas relações sociais, dessas relações diplomáticas, dessas relações políticas entre os países, as relações de comércio também ficam abaladas. E antes de nós continuarmos falando, então, da expansão do Brasil em relação ao comércio internacional, eu te convido a ver um vídeo sobre como foi o nosso desempenho em 2017. Vamos lá? A gente passa agora para a economia. O Brasil fechou o ano com o melhor resultado de balança comercial desde o início da série histórica, em 1989, ou seja, o saldo é o melhor em 29 anos. Em 2017, as exportações superaram as importações em 67 bilhões de dólares, como a gente vê aqui, bem acima dos anos anteriores. A gente tem a série aqui, colocamos desde 2013, vinha melhorando, mas no ano passado foi o resultado melhor. As exportações registraram alta de 18,5% em relação ao ano anterior. As importações foram bem também, subiram menos, mas subiram 10%. A repórter Camila Bonfim, de Brasília, explica os motivos desse saldo recorde na balança comercial. A China continua sendo o principal destino dos produtos brasileiros, seguida pelos Estados Unidos e pelos nossos vizinhos argentinos. Também é dos chineses o primeiro lugar em vendas para o Brasil, o que mostra o dinamismo do comércio entre os dois países. Para os técnicos do governo, o aspecto mais relevante do saldo comercial recorde deste ano é o aumento tanto das exportações quanto das importações, o que não vinha ocorrendo nos últimos anos. O principal elemento na balança comercial derivado da economia foi a retomada do crescimento da nossa produção interna, da nossa atividade econômica, que fez com que tivesse um crescimento da demanda por insumos e bens intermediários para a nossa produção agrícola e industrial. Nas exportações, houve aumento do valor das vendas de petróleo bruto, minério de ferro e soja em grão. Nos manufaturados, que expressam o desempenho da indústria nacional, houve aumento no setor de óleos combustíveis, máquinas de terraplanagem, tratores e automóveis. Os técnicos da equipe econômica também destacam outro aspecto importante das transações comerciais. É que, além de vendermos em maior quantidade, o preço dos produtos no mercado internacional também subiu. O aumento médio foi de 10%, enquanto que o volume exportado subiu quase 8% em relação a 2016. Este economista diz que os números da balança comercial confirmam o início de uma recuperação econômica que deve se acentuar este ano. Os produtos básicos devem ter um novo desempenho bem forte, em quantidade, mas também principalmente em preços. E o setor de manufaturas também, porque a economia mundial está se recuperando. Então eu vejo com uma visão muito otimista o setor externo para 2018, que tem um reflexo muito importante na economia interna. Como nós veremos daqui a pouco, as previsões para 2018 também são bastante positivas. Não chegam a ser esses 67 bilhões que nós tivemos em 2017, mas é uma previsão bastante boa. Mas, para chegar o comércio internacional onde ele chegou hoje, ele vem evoluindo já há alguns séculos. Eu digo que, em termos de Brasil, nós já participamos do comércio internacional lá desde 1500, desde o nosso descobrimento. É ou não é? Claro que nós não recebíamos divisa contra todos os nossos produtos que iam para a Europa, mas nós tínhamos lá desde 1500 o pau-brasil indo para fora do Brasil, o ouro indo para fora do Brasil, e nós éramos realmente explorados. Hoje nós recebemos, entram divisas
quando nós fornecemos produtos para o exterior. Mas, então, voltando lá para a evolução, hoje realmente nós temos os negócios internacionais, o comércio internacional bastante evoluído, com normas bastante claras, com regras bastante claras. Mas onde tudo isso começou? Vamos lá dar uma olhada? Bom, como eu disse, lá desde os primórdios, desde séculos passados, nós temos a evolução do comércio internacional. Mas realmente houve um incremento, um maior desenvolvimento do comércio internacional a partir do quê? Da Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial, que certamente você se lembra das principais características, nós tivemos a substituição da força humana pela força motor, que aí nós já temos um incremento de produção muito grande. Nós tivemos, consequentemente, então, um aumento bastante grande na escala produtiva. E isso fez com que o quê? Com que as empresas passassem a ter excesso de produção, porque analisa bem, você tem, vamos dizer que você com produção humana, e quando se você assistir, você já deve ter assistido um filme chamado Tempos Modernos, quando eles satirizam a lei de tempos e movimentos e etc. Então, se você tinha uma produção, quando o homem trabalhava sem a máquina de 10, de repente você passa no mesmo período a produzir 100. E certamente, com certeza, o consumo da população não passou de hoje para amanhã de 10 para 100. Então, nós passamos a ter o quê? Um excesso de produção. E isso fez com que houvesse a necessidade de uma o quê? Expansão comercial. E a partir dali, precisou-se também haver um incremento nas relações de trabalho. Por quê? Porque deixa de ser aquela relação do homem na sua propriedade produzindo para a subsistência. O homem deixou o campo, foi para a cidade, passou a trabalhar nas indústrias e aí nós começamos a ter relações de trabalho, patrão-empregado. Então, tudo isso fez e colaborou para que o mundo buscasse outros mercados. Nós temos lá, certamente você lá em História se lembra, lá do ensino médio, do ensino fundamental, quando nós dissemos que quando seus professores, né, eu não sou historiadora, mas quando os nossos professores nos ensinaram que os ingleses, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, eles buscavam os caminhos para as Índias. Por quê? Em busca das especiarias. E aí o Brasil, a América do Sul, as Américas em si foram descobertas dessa forma. Então, para você ver que o comércio internacional, ele incrementa o mundo desde que o mundo é mundo. Mas, realmente, ele passou a ser muito importante a partir do advento da Revolução Industrial, porque aí, analisando o capitalismo, que também ganhou muita força a partir da Revolução Industrial, nós tivemos excesso de produção. A partir do momento que você tem excesso de produção, você passa a procurar novos clientes. E aí voltamos lá para o início da nossa aula. O mundo é um grande mercado. Vamos voltar lá para a nossa tela? Muito bem. E a partir daí, então, quando nós já estamos na virada do século XIX para o século XX, nós tivemos a consolidação dessa indústria no interior. E no exterior, nós tivemos o nascimento, principalmente em Estados Unidos e Inglaterra, dos grandes conglomerados industriais que nós temos muito fortes até hoje, como, por exemplo, Ford, Gillette, Siemens, Benz. Então, todas essas grandes empresas nasceram nessa virada do século XIX para o século XX. E muitas delas
permanecem muito fortes até hoje. Com relação a Brasil, nós tivemos também o surgimento dos meios de produção modernos. E nessa época nós tivemos o nascimento de metalúrgicas, tá? Tivemos pequenas empresas. Perdão, gente, a garganta tá. Nós tivemos, então, o nascimento de pequenas fábricas e basicamente, principalmente, metalúrgicas, ok? E nós tivemos um nascimento, nessa época, de um dos maiores conglomerados industriais que esse país já teve, que é o Grupo Matarazzo. O Grupo Matarazzo, infelizmente, por situações que não nos cabe agora detalhar, mas acabou sucumbindo às infinitas crises econômicas que esse país já teve, principalmente nas décadas de 1970, 1980, 1990, mas esse conglomerado nasceu em 1891, na virada do século XIX para o século XX, e se tornou, naquele período, o maior grupo empresarial deste país. E hoje, infelizmente, como eu disse, em virtude de todos os problemas que aconteceram, a indústria sucumbiu. Mas é dessa época também. Ok? Vamos voltar lá para o quadro? E chegamos finalmente, então, ao comércio internacional moderno, que é esse que rege ou que determina como deve acontecer, como deve ocorrer o comércio internacional nos dias de hoje. E para nós chegarmos onde nós chegamos, que nós vamos ver em detalhes na próxima aula, que é na conferência de Bretton Woods, que é onde foram ditadas todas as normas que regem o comércio internacional até hoje, nós passamos por algumas situações que nos levaram a isso. Inicialmente, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918 e que fez com que os Estados Unidos alcançassem uma hegemonia, porque a Europa foi totalmente destruída nesse período. Posteriormente, a própria crise dos Estados Unidos, na crise da Bolsa de 1929, que meio que devolveu à Europa uma certa hegemonia. Só que imediatamente após aconteceu a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e em 1944, justamente para procurar recuperar os países que estavam destruídos pela guerra, ocorreu a Conferência de Bretton Woods, exatamente na cidade de Bretton Woods, que dá o nome à conferência, nos Estados Unidos. E como nós veremos na nossa segunda aula, foi na Conferência de Bretton Woods que nós tivemos as regras determinadas para o comércio internacional como ele é hoje. E um outro ponto importante também que nós tivemos e que atuaram nos negócios internacionais para fazer com que nós chegássemos onde nós estamos hoje, com todas as regras, com todas as normas que nós temos, foi a crise do petróleo na década de 1970, que os países do Oriente Médio resolveram determinar, porque até ali era meio que livre comércio que se determinava, e como hoje também é o livre comércio que determina o custo do barril do petróleo, mas naquela época esses países fizeram um lobby, fizeram um acordo entre eles, formando um cartel e dizendo, olha, quem quiser comprar petróleo, o preço é X. E aí deflagrou-se uma crise muito grande. Vamos lá para ver como chegamos no Brasil e como o Brasil atuou nesse comércio internacional, que, como nós falamos lá atrás, nós temos desde o nosso descobrimento o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro. Depois da independência e no comércio internacional moderno, nós tivemos
o café, nós tivemos o leite e hoje nós temos, seguindo a tendência brasileira, né, desde o nosso descobrimento, nós temos o agronegócio fazendo a diferença no mercado internacional. Então, a tendência brasileira continua sendo até porque, como nós falamos, em virtude das características do país, em virtude do nosso solo, do nosso clima, então, realmente uma tendência de se manter a produção de commodities. E eu vou propor uma questão para reflexão, eu não vou parar, mas vão me mandando a proposta que eu estou fazendo. Vamos lá para o quadro dar uma olhada? Então, eu gostaria que vocês discutissem qual é a importância das relações comerciais entre os países para o desenvolvimento, para o crescimento de um país. Eu não vou parar, é uma proposta de reflexão mesmo para você aí conversar com seus colegas, discutir e vão me mandando suas opiniões durante a aula que eu vou comentando. E também tem uma situação bastante interessante nessa evolução do comércio internacional, que é a queda na produtividade no Brasil. Você viu lá no saldo da nossa balança comercial que nós tivemos períodos terríveis, principalmente em 2014, onde nós importamos muito mais do que nós exportamos. E isso está muito relacionado à queda da produtividade brasileira. E eu te convido a ver um vídeo falando exatamente sobre isso. Por que o Brasil perdeu espaço em competitividade no mercado internacional? Vamos ver? É triste ver as notícias hoje em dia. Só se fala em crise política, estados quebrados, desemprego e altas taxas de violência. A sensação que dá é que o Brasil perdeu o rumo e começou a regredir. Nós temos o 7º maior PIB do mundo e, teoricamente, tudo para sermos competitivos. Nosso clima é bom, temos petróleo, minério de ferro e muito espaço. Por enquanto, não temos problemas com terrorismo nem com outros países. Nossa energia elétrica é uma das mais limpas do mundo, baseada em recursos hídricos que, teoricamente, deveriam ser baratos. A economia brasileira é grande, mas não é competitiva. E é importante que todo mundo entenda por quê, para podermos saber o que precisamos melhorar o mais rápido possível. Todo ano, esse pessoal avalia a competitividade de vários países e publica um ranking. É óbvio que tem coisas subjetivas nesse estudo, mas eles têm um modelo interessante baseado em dados concretos e pesquisas no mundo inteiro. Mas o que faz o país ser mais competitivo que o outro? Por exemplo, todo mundo sabe intuitivamente que a Alemanha é mais eficiente que o Quênia. Mas por quê? É importante tomar cuidado para não confundir riqueza nem tamanho com produtividade. Para o Fórum Econômico Mundial, a competitividade vem do conjunto de instituições, políticas e outros fatores que determinam a eficiência de um país. Esse discurso é bonito, mas e daí? Quer saber como eles medem competitividade na prática? São muitos dados e pesquisas que geram uma quantidade enorme de indicadores. A média ponderada de tudo isso dá a pontuação total de cada país no tal ranking. Suíça, Singapura, Estados Unidos e Alemanha lideram a lista. A nossa história no ranking é a seguinte: entre 2007 e 2013, olha quanto a gente melhorou. Saímos da posição 72ª e chegamos à 48ª. Tudo parecia estar indo bem. Mas nos últimos 2 anos, a situação piorou muito e hoje estamos na 75ª posição, pior do que em 2007. Não quero simplesmente mostrar onde estamos no ranking, mas tentar entender por que estamos aqui, para que a gente aprenda com isso e pense em formas de voltar a melhorar. Não por causa de um ranking qualquer, mas para ser um país melhor, que é o que interessa. O problema é que essa posição por si só não ajuda a entender nada, mas dá para ir mais fundo e avaliar como estamos em cada uma dessas 2 categorias. Olhando para elas, fica um pouco mais claro o que o Fórum quer dizer com aquela história de instituições, políticas e fatores. Alguns, como infraestrutura, saúde e educação, são autoexplicativos. Outras são mais complicadas, mas vamos ver as mais importantes já, aos poucos. No todo, estamos em 75º, lembra? Por trás disso tem o nosso posicionamento em cada categoria. É mais ou menos como se o ranking total fosse composto de vários sub-rankings. Em alguns estamos melhores, em outros péssimos.
Só essa abertura já é suficiente para ver onde estão os principais fatores que afetam a nossa competitividade em relação a outros países. Vamos começar vendo o lado bom, que puxa a nossa posição para melhor. Por exemplo, temos amplo acesso a mercados, até porque nós somos um dos maiores mercados do mundo. Mesmo no mercado externo, o nosso acesso é bem razoável. Por mais que o Brasil não exporte tanto, proporcionalmente falando, temos bons relacionamentos com outros países. Também ficamos relativamente bem nessas 3 categorias. Nossas empresas são sofisticadas, temos um mercado financeiro sólido, bem regulado e, por último, o nosso acesso a tecnologias é bom. Em termos de infraestrutura, estamos no meio do caminho. Você pode até achar a infraestrutura do Brasil horrorosa, mas tem coisa pior no mundo, muito pior. Agora vamos ver o lado ruim. Essas 7 categorias puxam nossa posição para baixo. É triste ver saúde e educação entre elas. O ensino primário brasileiro tem baixa qualidade e adesão. Como já vimos em outro vídeo, as nossas crianças têm ensino ruim e vão menos à escola do que crianças de outros países. Outro ponto negativo é a situação econômica brasileira, em clara decadência. Em 2012, éramos relativamente bem colocados, mas de lá para cá pioramos muito e hoje estamos em 117º no ranking. Isso é triste, mas não surpreende. É aqui que são levadas em conta coisas como o resultado primário, inflação, dívida pública e a classificação de risco do país. Como você pode ver, tudo isso só tem piorado. Estamos mal também nessa categoria de instituições, um requisito básico para a competitividade. Para você ter noção da importância disso, é nela que são consideradas coisas como corrupção, ética, direito à propriedade, responsabilização, crime organizado e muito mais. Por ser tão importante assim e estarmos tão mal, vale a pena entrar um pouco mais nos detalhes dessa categoria. Prepare-se para ouvir só coisa triste. Com relação ao desvio de recursos públicos, só não somos os últimos porque a Venezuela consegue ser pior. Isso também acontece com o peso da regulamentação governamental sobre as empresas. Mas o nosso pior resultado é no mercado de bens e serviços. O Brasil não dá condições para que as empresas sejam eficientes, seja no mercado interno ou externo. A carga tributária sobre empresas é uma das mais altas do mundo. Esse peso todo acaba tirando o incentivo das pessoas a abrir novas empresas. Cada vez que isso acontece, perdemos uma oportunidade de crescimento para a economia brasileira. Por falar em abrir empresas, essa é outra métrica que o relatório avalia. Aqui são necessários, em média, 84 dias para abrir uma empresa. Só 5 países são mais lerdos que a gente, dentre eles a Venezuela, óbvio. Nos Estados Unidos, dá para abrir uma empresa em menos de 6 dias. Em Portugal, bastam 2 dias e meio. Isso aqui foi apenas uma visão superficial desse relatório. Comparar países de acordo com a sua competitividade ou desenvolvimento não é fácil. Mas espero ter esclarecido os nossos principais problemas, as questões que atrapalham a nossa produtividade. Bom, como mostra o vídeo, a tradição brasileira de ser um país explorado, lá desde o descobrimento, vem se perpetuando ao longo dos séculos e nós somos, infelizmente, eternamente o país do futuro, um futuro que nunca chega. E nós temos, se nós analisarmos em termos de condições demográficas, nós somos um dos melhores países do mundo. Analise, nós não temos furacões, nós não temos grandes tempestades, nós não temos terremoto, nós não temos vulcões, nós não temos neve, nós temos inverno, às vezes neva em algumas cidades daqui do sul do país, mas nada que seja catastrófico. Então, e veja bem, uma coisa que eu gostaria de deixar bastante claro, essa visão que nós temos aí no vídeo, não é uma situação que foi construída hoje ou nos últimos 4, 5 anos. Isso vem sendo construído ao longo da história e, principalmente nos últimos 15, 20 anos, a falta de investimento em estrutura, como vocês verão lá na nossa aula 3, quando nós formos falar de importação e Incoterms e logística internacional, nós temos sérios problemas de logística e isso afeta absurdamente a nossa produtividade. Enquanto países externos, outros países têm um custo logístico de 15%, 10% da sua mercadoria, no Brasil nós chegamos a ter absurdos em torno de 30%, 35% de custo logístico.
Escoar a produção do Mato Grosso, por exemplo, é um problema muito sério. Escoar a produção dos países do norte é um problema maior ainda. Então, nós precisamos considerar e avaliar a situação que o Brasil vive hoje de uma evolução. Claro, existem extremamente pontos positivos. Sim, nós já melhoramos muito em vista do que nós vínhamos sofrendo há alguns anos. Mas nós ainda temos problemas e nós vamos discutir já quando nós falarmos de quais são os principais produtos importados e exportados pelo Brasil, nós veremos que o problema diminuiu, mas ainda existe. Vamos lá para o quadro então, só para a gente confirmar como anda a nossa balança comercial? Então, como nós vimos lá, em 2013 nós tivemos um saldo pequenininho. 2014, como eu já falei para você, foi o nosso fundo do poço. Exatamente aqui nós importamos mais do que nós exportamos. Falando isso a grosso modo, pode-se dizer que nós gastamos mais do que ganhamos. Pensa aí no seu orçamento, vamos supor que você tenha uma renda de R$1.000 por mês e que você gaste no mês, 1.200. Ou seja, você tem uma desfasagem de 200. Foi exatamente isso que aconteceu com o Brasil em 2014. Em 2015, nós tivemos uma leve melhora. Em 2016, uma melhora bastante considerável. E em 2017... nós tivemos realmente um saldo bastante positivo e que nos dá a esperança de que continuemos evoluindo em termos de competitividade no mercado internacional. Nós tivemos um saldo de 27 bilhões de dólares. Como eu disse, existe uma previsão ou uma tendência de não manutenção exatamente de como foi 2017, mas 2018 também apresenta uma previsão de ser bastante positivo. E em relação às nossas exportações, o que nós mais exportamos? Vamos lá dar uma olhada? Bom, segundo então o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações somaram, no ano de 2017, 217,74 bilhões de dólares. Houve um aumento de 7,6% em relação a 2016. E o preço dos produtos também, bastante interessante, teve um aumento de 10% em relação a 2016. Ou seja, os nossos clientes estão aceitando pagar mais caro pelos nossos produtos. Isso significa que a nossa credibilidade ou que a qualidade dos nossos produtos está sendo melhor aceita. Cresceram as vendas, as exportações de produtos básicos, 28,7%, manufaturados 9,4% e semi-manufaturados 13,3%. Qual é o problema quando nós analisamos isso aqui? Quando nós falamos em produtos manufaturados e produtos semi-manufaturados, ou seja, aqueles produtos que passaram por algum processo de industrialização, isso significa que houve um valor agregado a esses produtos. Nós tivemos aumento de preço. Vamos imaginar o seguinte, se eu exportar a soja em grão, como commodities, eu recebo por um valor. Se eu processar esta soja e exportá-la na forma de óleo, por exemplo, certamente o valor agregado ou o valor que o produtor brasileiro vai receber, equivalente àquele peso ou àquela tonelada que foi utilizada para produzir o óleo, é muito maior. Então, o grande problema quando você exporta produto in natura é que você tem um valor agregado menor.
Principalmente, o Brasil tem um sério problema no seguinte: o Brasil é um grande exportador, grande não, quem dera que fosse exportador. Grande exportador, o Brasil é exportador, tem excesso de produção de petróleo, mas o Brasil exporta petróleo e importa combustíveis, que é muito mais caro do que o petróleo bruto. Por quê? O Brasil possui petróleo, ele extrai petróleo, mas o Brasil não possui refinarias o suficiente para produzir petróleo. E aí buscou-se até investir em refinarias, etc., mas nós conhecemos toda a história e o Brasil continua defasado, não é autossuficiente em termos de produção de combustíveis. Então, nós exportamos o petróleo bruto e nós importamos o combustível refinado depois, na forma de óleo diesel, na forma de gasolina, na forma de óleo lubrificante. Então, esse é um problema das exportações brasileiras. E em relação às importações, como nós estamos? Vamos lá ver? Muito bem, em termos de importação, então, nós importamos 150 bilhões de dólares em 2017, com um aumento de 10% em relação a 2016, e aumentaram as compras no exterior. Veja como eu falei, combustíveis e lubrificantes, 42%. Isso significa o quê? Que as nossas refinarias estão produzindo menos ainda. Bens intermediários, 11,2%. Bens de consumo, 7,9%. E aqui a minha carinha triste quando eu conto para você que recuaram as importações de máquinas e equipamentos para a produção, em relação a 2016, recuaram 11,4%. E é exatamente isso que eu te convido a discutir aí com seus colegas e me mandar as suas opiniões e participem, eu conto com a sua participação nessa primeira atividade do dia. Vamos lá dar uma olhada? Discuta aí com seus colegas, então, e nos diga por que a queda na importação de máquinas e equipamentos para a produção pode ser considerado um resultado negativo para o Brasil. Conversa aí com seus colegas e eu espero a sua opinião, eu espero a sua participação. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos voltando então.
Vamos lá, participação de vocês, muito obrigada. Como eu disse, eu sei que vocês vão fazer prova daqui a pouco, mas essa aula é importante para que nós entendamos e possamos discutir conceitos que vão ser importantes para a nossa disciplina nas próximas aulas. E aí, o que me dizem é, por que diminui o poder produtivo brasileiro? Se o Brasil não importar máquinas e tecnologias, não haverá desenvolvimento produtivo. Exatamente, nós temos problema, como nós falamos ali, de produtividade. E pelo simples fato de que, se não estamos importando máquinas, a nossa produção está estagnada ou as nossas empresas ficarão sucateadas. Exatamente, perfeito, que ótimo, que análise legal. Se nós aumentamos o nosso saldo da balança comercial enormemente, mas nós não importamos aquilo que interessa, aquilo com que fará com que o país recupere a sua competitividade no mercado internacional, isso se torna uma condição bastante ruim, bastante triste. Por quê? Porque a partir do momento que você foca em bens de consumo, em bens manufaturados, você vai trazer e vai consumir, isso não vai gerar riquezas. Ok? E para que o Brasil retome esse trem da competitividade, o que é necessário? Vamos lá dar uma olhada? Bom, para aumentar então a produção, é preciso, acima de tudo e principalmente o quê? Especialização. Por quê? Porque exatamente pelo que nós falamos, para que você se torne competitivo no mercado internacional, você tem que se especializar. Então, você tem que ter máquinas e equipamentos de última geração, você precisa, sem dúvida, de mão de obra especializada. Por quê? Porque quando você tem uma evolução e um comércio internacional bastante evoluído, bastante desenvolvido, aumenta demais a especulação no mercado. E para você conseguir competir nesse mercado, você precisa se especializar. Você precisa investir, como eu disse, em mão de obra, você precisa investir em equipamentos, em maquinários modernos e, sem dúvida, não perder a nossa característica de país produtor e exportador de commodity, mas também entrar e se atualizar em termos de tecnologia, ok? Então, o desenvolvimento tecnológico, ele se torna fundamental. E os ideais iniciais de liberalismo, então, e pluralidade cultural e econômica, influem absurdamente nesse comércio internacional e nessa evolução necessária. Por quê? A partir do momento que você passa a atuar no comércio internacional, você precisa considerar que você está trabalhando com as mais diferentes culturas e com as mais diferentes economias, ricas e pobres, e você precisa atender às necessidades de todos esses povos da mesma forma, ok? Então, você é obrigado a se especializar para quê? Para atuar num mercado global. Se você parar para analisar, qual é a velocidade da informação que nós temos hoje? Qual é a velocidade que chega lá no Japão um fato ocorrido aqui no Brasil, como, por exemplo, você certamente se lembra, não precisa nem ir há muito tempo atrás, há exatamente um mês, os Estados Unidos resolveram e anunciaram que eles iam taxar o aço e o alumínio do resto do mundo, a importação do aço e do alumínio para o resto do mundo, em 25%. O mundo ficou em polvorosa, o Brasil entrou em pânico de imediato. Por quê? Porque nós somos um dos grandes exportadores de aço para os Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Isso nós vamos ver bastante quando nós virmos barreiras, lá na próxima aula, sobre as barreiras ao comércio. Isso foi uma forma que os Estados Unidos arrumaram para quê? De taxar ou sobretaxar a China.
mas eles não podiam, principalmente para não ser processados junto à Organização Mundial do Comércio como protecionismo, como prática desleal, eles anunciaram que eles iam taxar o mundo todo. E aí houve uma reclamação em massa, todos os países ameaçaram entrar com processo junto à Organização Mundial do Comércio, e aí eles recuaram. O Brasil teve essa sobretaxação de 25% do aço suspensa, outros países, o México teve também essa sobretaxa suspensa, mas em relação à China, os Estados Unidos mantiveram essa sobretaxa. Então, essa globalização do comércio, essa velocidade de transmissão de informação que nós temos na atualidade, obriga os países a se especializarem e se tornarem cada vez mais produtivos. Vamos voltar lá? Muito bem, e para fechar então, o que nós temos e o que nós precisamos hoje em termos do que há de mais moderno no comércio internacional são as pesquisas e desenvolvimento aplicados principalmente à genética e a novos combustíveis. Por quê? Porque são duas deficiências que o mundo atual tem e que as projeções de futuro são para esse lado. Deficiência em termos de combustíveis, já que o petróleo é um bem natural finito, ou seja, ele não é reproduzido, ou sendo reproduzido, ele vai levar alguns bilhões de anos para sedimentar e ter, né, o petróleo suficiente para atender o consumo mundial. Então, existem muitas pesquisas e o Brasil, por esse lado, principalmente, é um dos mais avançados, que nós temos aí o nosso álcool combustível, o etanol, que é renovável e que já essa tecnologia brasileira já foi exportada para alguns países do mundo. E em termos de genética, trabalhando com a parte alimentícia, principalmente genética alimentar, como nós temos toda a pesquisa genética em termos de outras áreas, em biologia humana, tal, mas principalmente vegetal. Então, nós temos aí soja hoje no Brasil, a maior parte da soja produzida no Brasil é geneticamente modificada e outros produtos também exportados pelo Brasil sofreram essas pesquisas genéticas. Ok? E, então, para se recuperar essa produtividade e essa competitividade que o Brasil tem perdido no mercado, você viu que realmente é necessário investir em pesquisa, investir em desenvolvimento. Vamos voltar para o quadro? E quais são as estimativas, então, da nossa balança para 2018? Então, é de piora do saldo comercial, como eu disse, mas não é de se tornar ruim, deve andar em torno de 50 bilhões de dólares, tá? O saldo da balança comercial brasileira. E o Banco Central prevê exportações em torno de 225 bilhões e importações em termos de em torno de 165 bilhões. Então, as projeções para o ano não são ruins, não são tão boas quanto 2017, mas não são tão ruins. Comentário do aluno Arley. Apesar de toda a potencialidade, o Brasil não consegue transformar seu diferencial competitivo em ações que o coloquem em uma posição de hegemonia mundial nas relações comerciais. Continuamos, resguardadas as devidas proporções, a ser uma nação exportadora de matéria-prima barata e importadora de produtos industrializados e de alta tecnologia. Carlos, exatamente isso. Você fez uma análise perfeita da realidade brasileira atual.
E enquanto nós não mudarmos isso, então, enquanto nós não investirmos em máquinas, equipamentos, enquanto nós não investirmos na indústria, mas, infelizmente, nós não investir em máquinas, equipamentos, em parque industrial, em tecnologia, infelizmente não gera votos. E é essa análise que qualquer, e veja, não é uma crítica a qualquer partido político ou a qualquer governo, não. É uma crítica ao governo brasileiro, desde que o Brasil é Brasil. Vamos voltar para o quadro? A administração, então, como? O que envolve essa administração no mercado internacional? Atividades de mediação e regulação entre as nações, justamente para se combater aquilo que nós falamos lá do protecionismo e das ações desleais, trabalhando, então, fatores jurídicos e econômicos dentro desse mercado tão complexo e com tantas variáveis. Precisa observar as características individuais e coletivas nas relações de comércio para que essa seja o mais leal possível. E essa relação pode ser simples ou complexa, de acordo com os bens produzidos. Por quê? Porque nós temos, e nós veremos isso ao longo da nossa disciplina, que dependendo do que se trabalha, essa relação de comércio, essa relação de produtividade, ela é muito mais complexa do que plantar alqueires e hectares de commodities. Então, tem, como nós falamos, tem muitas variáveis aí envolvidas, e para se atuar de forma bastante positiva nesse mercado, é preciso realmente investir e trabalhar de forma a fazer uso das vantagens que este comércio nos possibilita. E vamos lá ver quais são essas vantagens? Bom, o provimento, então, como nós falamos, de carências produtivas nacionais. Então, cada país produz e exporta o que tem excedente e importa o que precisa. Aprendizado produtivo entre as nações, ou seja, eu preciso saber o que o meu cliente ou o meu potencial cliente consome para que eu me especialize e possa vender a ele. Um equilíbrio, então, na balança comercial entre entradas e saídas. Incentiva as indústrias nacionais e a instalação de indústrias internacionais entre as nações. Aumento da influência internacional e participação territorial, ou seja, quanto mais eu atuo nesse comércio, mais eu crio relações. Como nós falamos, o comércio internacional é apenas uma parte das relações entre nações. E a partir do momento que eu tenho estreitos laços comerciais com outras nações, nós nos ajudamos, nós estreitamos outros laços e o Brasil precisa tirar proveito desse tipo de vantagem. Mas também não existem só vantagens, também existem dificuldades. Vamos lá dar uma olhada? Bom, limitantes étnico-culturais, ou seja, eu preciso saber, conhecer qual é a cultura daquele país para conseguir trabalhar produtos e serviços. Diferenças de idiomas, então, eu não consigo conversar com um chinês em português, por exemplo, para fazer negócio com eles. Eu preciso ou falar um inglês ou eu preciso falar chinês. Ok? Então, as diferenças de idioma certamente são dificuldades. Situação econômica e liquidez entre nações, como, por exemplo, eu só usei um exemplo básico aqui, Brasil e Itália. Então, sem dúvida, em termos de liquidez, em termos de mercado internacional, hoje a Itália tem um maior
potencial em termos... Você já deve ter ouvido falar, porque nós tivemos muito falado do Nota Brasil no exterior ultimamente, e certamente a Nota Itália é maior que a nossa. Distâncias, que nós falamos aqui das dificuldades logísticas que o Brasil tem, e limitantes legais, que isso nós vamos falar também nas próximas aulas. E, como nós falamos, logísticas e custo de regularização. Tudo isso são barreiras ao comércio. Então, também nós temos questões relacionadas ao comportamento do consumidor daquele outro país. A cultura, aos aspectos morais, ao tipo de consumo, que nem, por exemplo, na Índia, a carne de boi, a vaca, o boi, ele é considerado sagrado. Então, eu preciso identificar o comportamento do meu potencial cliente. Influências políticas, como nós já falamos bastante na nossa aula, questões climáticas, que nós falamos que o Brasil não sofre esse tipo de catástrofe, nem não tão forte assim, temos enchentes, sim, mas nem tão pesadas. Questões ambientais, como leis ambientais, preocupação ambientais, que alguns países têm em relação aos outros, né, em relação aos produtos importados, guerras, conflitos ideológicos, conflitos históricos, instabilidades políticas, como nós temos um problema muito sério hoje na Síria em relação à guerra civil, outros países criando dificuldade de relacionamento com a Síria e etc. E como ultrapassar todas essas dificuldades? Para fecharmos a nossa discussão de hoje, então eu te convido a ver um vídeo exatamente falando sobre isso. Olá, boa tarde. Governo e empresários buscam alternativas para manter o mercado brasileiro competitivo e minimizar o prejuízo que a burocracia causa aos exportadores. O processo de fiscalização da carga de exportação dura, em média, 15 dias. Água de coco é um produto muito associado ao Brasil. Empresários de diversos países compram a bebida aqui. Esta fábrica vende água de coco para a Europa, África, Estados Unidos e Oriente Médio. Para enfrentar a burocracia, reduzir custos e tornar a exportação viável em mercados distantes, foi preciso abrir um escritório em Dubai. Lá é uma free zone, o imposto é único, são 5% apenas, né? Muito menos papelada, é um processo simples. O produto, ele, a partir do momento que a gente fez a inspeção sanitária lá, que é testado, ele é livre, ele corre pelo país, independente de região. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, alguns exportadores precisam escrever o número da razão social das empresas em até 17 documentos diferentes. Uma média de 68 dados são exigidos em todo o processo. Para acabar com as informações repetidas e a papelada no trâmite de exportações, o governo lançou o Portal Único de Comércio Exterior. Aqui, o empresário digita uma vez as informações e todos os órgãos de fiscalização terão acesso aos dados. A intenção é reduzir custos e a lentidão no processo de exportação. Atualmente, a fiscalização da carga leva em média 15 dias. Com o portal, a expectativa é reduzir para 8 dias. Mas todas as funções do site só estarão em funcionamento em 2017. Não é a bala de prata, não é a vara de condão que vai fazer com que o comércio brasileiro dispare, mas sem dúvida nenhuma vai na direção correta de reduzir custos que não são ligados à atividade principal dos negócios. Quem procura orientação para enfrentar as barreiras na hora de exportar, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos oferece um projeto de capacitação. Toda a orientação, até em função da burocracia, mas não só isso, toda a preparação da empresa em termos de gestão, toda a preparação da empresa em termos, vamos dizer assim, de marketing, produção, controles financeiros, preparação e treinamento para o mercado externo e mostrar para essas empresas as oportunidades que existem lá fora são feitas por esse projeto.
O endereço para acessar o Portal Único de Comércio Exterior é portal.siscomex.gov.br. Na próxima aula, nós vamos ver que esse portal realmente entrou em operação em final de 2017 e tem facilitado muito a vida, principalmente dos nossos exportadores. E para nós fecharmos a nossa primeira unidade, eu vou te convidar a discutir aí com seu colega uma proposta que eu vou fazer agora e depois nós voltamos para fechar a nossa aula. Vamos lá para o quadro? Então me diga, quais são os riscos que os países enfrentam no comércio internacional? E como você acredita que os países, as empresas, devem atuar para gerenciar esses riscos? Converse aí um pouco com o seu colega, discuta e já nós voltamos. Mande também suas perguntas para nós fecharmos a nossa aula, que já nós voltamos para encerrarmos a aula de hoje. Até já, né?
Olá, estamos voltando então para as nossas dúvidas, para a sua opinião e para o fechamento da nossa aula, dessa nossa primeira aula do Rio Grande do Sul. Me vem a seguinte opinião: um dos riscos é a grande oscilação da moeda, principalmente o dólar com relação ao real. Exatamente, só que aí nós temos uma observação bastante importante. A oscilação da moeda, ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo quando nós falamos em termos de Brasil. Você deve se lembrar, os mais novinhos talvez não, mas os mais velhos se lembram, quando nós tínhamos aí o dólar variando em termos de 1,50, 1,70, 1,80. Nós, pelo menos por 2 anos, nós tivemos o dólar mais ou menos neste valor. Neste período, nós tínhamos problemas seríssimos com a exportação. Por quê? Porque o produto brasileiro se tornou muito caro lá fora. Quando convertia-se real para dólar, o custo do produto brasileiro era muito alto. E, além disso, o Brasil recebia menos dólares quando se exportava. Então, o dólar baixo, ou o risco do dólar baixo, é para o exportador. Para o importador é perfeito. Quanto mais baixo estiver o dólar, melhor as condições de importação, melhor as condições do mercado. Então, realmente, o dólar a desvalorização do real em relação ao dólar realmente é um risco. Mas quando nós avaliamos essa desvalorização, nós temos que considerar de que lado nós estamos falando. Porque é muito positivo de um lado, tanto que o governo brasileiro, naquele período, andou atuando para fazer com que o dólar subisse e parasse de cair. Outra opinião, do Rio Grande do Sul também, muito obrigada, pessoal gaúcho. São os itens da barreira ao comércio exterior. E isso nós vamos falar bastante na próxima aula sobre as barreiras ao comércio exterior. Como o próprio taxação lá do aço brasileiro é um exemplo muito grande de protecionismo. É uma barreira que aí cria-se uma barreira ou de valor, como é o caso, né, da taxação de 25%, ou cria-se uma barreira em termos de quantidade. Então, sim. Da Bahia, agora, olá, povo baiano, o protecionismo de mercados consumidores, alunos de Eunápolis, exatamente o protecionismo dos mercados consumidores, principalmente, como nós falamos ao longo da nossa aula, os governos, claro, os países gostam de incentivar a exportação. Quanto mais um país exporta, mais gera e entram divisas. Quanto mais um país importa, mais saem divisas. Ok? Bom, então hoje nós introduzimos os conceitos de negócios internacionais, de comércio exterior. Na próxima aula nós vamos detalhar mais aquilo que nós falamos hoje superficialmente, só para iniciarmos as nossas discussões. Nós vamos falar bastante sobre a conferência lá de Bretton Woods, que eu disse que foi o marco, né, do comércio internacional moderno. Nós vamos falar sobre as barreiras ao comércio, sobre os blocos econômicos. Então eu espero você, porque vai ser uma aula bastante interessante. Nós vamos falar realmente sobre quais são os órgãos envolvidos no comércio internacional, tanto internamente quanto externamente. Muito obrigado pela sua participação. Desejo a você uma excelente prova, um grande abraço e até a próxima semana.